A galera estava destruída. Bom para quem teve ainda período para comemorar carnaval, né? E para quem trabalhou o carnaval inteiro, que foi o meu caso. Precisa estudar, quem manda ter nascido pobre, né? Mas isso daí faz parte da realidade. Minha gente, em primeiro lugar, eu queria me apresentar a vocês. Alguns aqui podem ser novatos. Quem aqui nunca assistiu minha aula? Pouquíssimos, tá? Deixa eu me apresentar aqui aos senhores. Meu nome é Patrick de Carvalho. Vou trabalhar com vocês aqui a disciplina de conhecimentos regionais, que é a disciplina sede que eu trabalho nos cursos para concurso, e também onde tenho realizado uma obra intitulada Estudo dos Problemas Rondonienses. Tá? Já fui servidor do estado de Rondônia, trabalho aqui, além da excelência, trabalho também no Federal Cursos, trabalho na Celibras, sou professor titular de 2 matérias lá no Mediquim, e também estou aguardando minha nomeação para o Instituto Federal de Rondônia. Ainda bem, né? Ainda bem que eu já estou namorando outro concurso para eu sair da educação. Mas, de todo modo, antes de iniciar a aula, como a gente vai trabalhar para a Fundação Getúlio Vargas, eu queria que vocês tomassem alguns cuidados. Folha número 1 neste momento, por gentileza. Isso daqui tem que ser dado de forma muito meticulosa, porque a banca que nós vamos trabalhar ao longo deste curso aqui é uma banca extremamente pragmática. É uma banca que exige que o professor trabalhe de forma muito realística com vocês, que evite firulas, evite atrair, por exemplo, olhares de consumidores, como se aluno fosse consumidor tão somente, porque quem fez a Consulpan teve em mente uma coisa: essa prova veio para moer, não é verdade? E eu lhes digo uma coisa, não querendo jogar um balde de água fria, mas a prova da FGV vai ser muito pior em relação ao nível. Então, o que eu queria que vocês Oi, senhora? Não, mas é questão de respeito. Então, o que eu quero que vocês anotem dentro dessa perspectiva para a Fundação Getúlio Vargas? Primeiramente, quem viu o edital da FGV já teve uma ideia que ela não vai vir de brincadeira, não é verdade? Nesses termos, quais são os assuntos aqui que dentro da minha tabela de frequência são os mais recorrentes da prova? Isso aí tu vai anotar de caneta vermelha, porque se não cair, eu vou te dar até o endereço da minha casa para você fazer algum atentado terrorista lá na frente. Primeiro assunto, nessa quinta-feira maravilhosa, onde eu estava com saudade, estava ali mais cedo resolvendo uns problemas pedagógicos, uma dor de cabeça danada, mas eu falei, eu não posso deixar de ver os meus filhos de adolescência. Exatamente, não sei se dá para ser pai ainda, né, mas... Mas a minha amiga Antônia, minha amiga do peito, já tem muito tempo, não é verdade, Antônia? Vamos lá, primeiro assunto que vocês vão colocar aqui bem grande, vocês vão colocar aqui o assunto de ocupação antiga da Amazônia. Isso daqui cai demais na FGV? Despenca não apenas na FGV, bem como na Sebrasp. Isso daqui exige que o aluno tenha muito conhecimento, não apenas em História e Geografia de Rondônia. Isso acabou. Vai exigir que vocês tenham muito conhecimento, inclusive, em História e Geografia do Brasil. Que eles vão relacionar isso aqui com a história nacional. Então, o professor que eventualmente estiver trabalhando somente em História e Geografia de Rondônia, ele está prestando um desserviço aos senhores. Perfeito? Então, a ocupação antiga da Amazônia é um assunto muito recorrente na Fundação Getúlio Vargas. Segunda coisa, que aqui quando aparece, meu amigo, separa de vez em quando 70% dos candidatos. E nesses 70%, que geralmente a FGV separa, são assuntos relacionados à era Vargas, tá bom? E nesse contexto da era Vargas, o que eu quero que tu marque meticulosamente? Meticulosamente falando, na era Vargas, você vai colocar os fenômenos históricos associados ao Estado Novo, tá? Que a prova pode muito bem chamar de Estado Novo ou simplesmente ditadura varguista. Foi um período curto da história nacional, mas que tem muita influência positiva e também negativa em termos geopolíticos. Nesse sentido, o período que foi de quando, pessoal? De 37 até o ano de 1945. Olhem para o quadro, por gentileza. Olhem para mim, por favor. Nesses termos, observando esse lapso temporal que eu estou destacando a vocês, o que é que eu posso destacar em termos de conhecimentos regionais? Qual a sua pergunta, senhora, por gentileza? Já foi sanada? Beleza, qualquer coisa é só levantar a mão. Nesse sentido, repisando aqui o entendimento, se nós estivermos falando em Estado Novo, em Era Vargas, ele vai estar trazendo para ti, obrigatoriamente, essa entidade política, chamada o quê, pessoal? Território Federal do Guaporé, que eu já vou adiantando para você. Território Federal do Guaporé, criado no dia 13 de setembro do ano de 1943. Então, primeiramente, eu posso afirmar, só observando esta data aqui, esse lapso temporal do Estado Novo, ou da ditadura Vargas, que nós somos filhos genuínos da era Vargas, sim ou não? Essa é a primeira observação que eu quero incutir na sua mente aqui na data de hoje. Além da era Vargas, que faz alusão ao Estado Novo, a prova da FGV gosta muito de relacionar também com a sua era democrática. Sabiam disso? Porque o Vargas, apesar de ter, desculpa a palavra, um tesão
por regimes totalitários, em especialmente o fascismo, o Vargas, como todos nós sabemos, ele retorna aos braços do povo, sim ou não? E esse retorno deu-se na década de 50, nos anos 50. E para a Amazônia, essa era democrática tem uma importância fundamental. Patrick, qual é a importância que eu posso destacar aqui que a Fundação Getúlio Vargas cobra? E cobra para separar, como diz o meu amigo, os homens dos meninos. E aí? Aí você vai colocar bem grande aqui no cantinho, de forma muito carinhosa. Porque quando ela aparecer no seu caderno, uma coisa vai ficar consignada. Eu lembrei da aula daquele vascaíno em plena quinta-feira. É verdade. Ou você lembra de mim, ou você vai fazer o quê? Vai perder o seu contra-cheque. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai falar do imperativo denominada Amazônia Legal. Isso daqui aparece ou não aparece na FGV? Aparece. E quando aparece na FGV, por conta até mesmo da nossa falta de leitura, de tentativa de compreensão da realidade, de tentar simplificar, por exemplo, o assunto, faz alguns alunos acreditarem que esse negócio aqui, que é um conceito, que é um imperativo, faz com que muitos pensem o quê? Que isso seja uma região do Brasil. E não é. Só a título de curiosidade, minha amiga Leila. Quantas regiões tem no Brasil? Aí minha amiga Leila fala, se for regiões político-administrativas, não, tem mais 2 aí. Deve ser outro país. São 5 regiões políticas e administrativas. Tá? A Amazônia Legal, ela sempre na prova vai ser para você isso daqui, ó. Olha a linguagem da elite, a linguagem de quem vai passar na prova. É um conceito geopolítico. Isso daqui não é para qualquer um, não. É por isso que a FGV cobra. Isso daqui é para separar candidatos. Pode falar, meu amigo Jailson. Desculpa interrompê-lo. Como? Não, anos 50, é isso. Tá muito pequenininho, gente. Tá pequenininha a minha letra. Vocês querem que eu aumente? Tá linda? Eu gostei, tá? Só faltou o pincelzinho alaranjado, que eu esqueci de trazer. Hã? Tem um alaranjado, tem um roxo. É, eu deixei lá no outro curso a minha aquarela. Anos 50. Melhorou, Jailson? Agora sim. Compreendemos aí? Outro detalhe que a FGV costuma complicar os alunos. Muita atenção aqui. Estão me ouvindo? Estão conseguindo ter um foco no quadro? Observe. A Amazônia Legal, ela possui alguns órgãos. O primeiro órgão que você vai destacar da Amazônia Legal aqui vai ser a Sudam, que ela também na prova aparece como antiga SPVEA. Perfeito? O que vai ser a Sudam? Nada mais, nada menos do que o braço fiscal da Amazônia Legal. Vai ser ela a entidade responsável pelos subsídios, tá, de impostos dados aos estados que pertencem a esse conceito político. Então pode aparecer Sudam e pode aparecer uma instituição também que muita gente acredita conhecer pelo fato de morar na Amazônia, não somente na Amazônia em termos de região norte, mas de Amazônia Legal, que compreende outros estados, que é essa instituição aqui, que é o Banco da Amazônia, ou simplesmente o BASA. Vem para o BASA você? Vem também. Esse daqui é o braço creditício. Esse é o braço de crédito da Amazônia Legal. Então, no dia, preste muita atenção. Se aparecer Amazônia Legal, a primeira ideia que você vai ter no dia, você vai pensar no Getúlio? Se aparecer território federal do Guaporé no dia, você vai pensar em qual momento da história brasileira? Consequentemente, vai pensar em quem? No Getúlio Vargas. Se pensar em Amazônia Legal, se pensar em seus órgãos de fomento, tu vai pensar em quem? E principalmente o quê? Na era Vargas. Outra brincadeira que a Fundação Getúlio Vargas geralmente faz com a gente. A FGV perigosa, que nos leva à mendacidade, que faz o aluno perder o sonho do contra-cheque e, consequentemente, não comprar cama box, fazer que nem o meu aluno se arrebentou na Consulplan. Aí eu falei, e agora quais são os planos? Eu perdi até a mulher que ia casar comigo. Graças a Deus, que isso não era vampira, né? Isso aí não era uma esposa. Hoje não é faz que nem eu, fica solteiro com 1 milhão de trabalho, cara. Só juntando dinheiro. Eu sou universal, mulher, tá amarrado. Vamos lá. Pode aparecer para você também? Olha só, a década de 1960. Isso daqui também cai muito na Fundação Getúlio Vargas. Atenção aqui. Apareceu década de 60, você vai pensar numa rodovia, que é a extinta BR o quê? 029. Essa BR-029 é em Rondônia. Preste atenção, você que está conversando. Em Rondônia, essa rodovia extinta, mas que aqui em Rondônia a gente chama 364 de antiga o quê? BR-029 é a rodovia que nos ligava, em termos de região norte, do Acre até o Distrito Federal. Ela existe atualmente? Ela foi extinta. E ela foi extinta pela ditadura militar. Como a FGV ela é perigosa, ela pode simplesmente não chamar ela pelo nome verdadeiro, que é a rodovia BR-029. E aí vem o nome que a FGV gosta muito de fazer alusão. Anote, por favor, esse nome. Qual é o nome que eles gostam de fazer alusão? O Caminho das Onças.
Olha só, então se aparecer o Caminho das Onças, ele está fazendo alusão a BR-029. E se aparecer BR-029, tu vai pensar num cara importante para a história brasileira. Quem é esse presidente da Era Democrática? Presidente Juscelino Kubitschek. Agora eu faço uma pergunta. Em termos de rodovia, de BR-029, que aqui em Rondônia, a 364 recebe o nome de antiga 029, mas eu posso afirmar que a BR-364 ainda é a mesma BR que aqui se apresenta? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão. Quem daqui é de Rondônia? Quem nasceu aqui na região norte? Levante a mão. Beleza, para você que é filho da nossa terra, para você que conhece Rondônia, para você que já viajou pelos rincões do Brasil, essa daqui até hoje é a mesma 364, Brasil afora? Sim ou não? Não. Brasil afora não. Por quê? Porque a partir da década de 1970, a ditadura militar querendo expulsar a pobreza do centro-sul do Brasil, querendo expulsar essa massa de falidos da Revolução Verde, da mecanização que ocorreu no campo, principalmente no Paraná, ela vai mudar o eixo dessa BR. Esse zero aqui não é à toa. Então eles vão mudar o eixo da BR com a reforma do Plano Viário Nacional e vão criar a BR-364. E a 364, somente em Rondônia, ela é conhecida como BR-029. Porque a BR-364 tem uma finalidade, que é ligar o estado do Acre, que é longe pra caramba, não é verdade? Há quem diga que tem até dinossauro, sim ou não? Tá? Ligar o estado do Acre até o estado de São Paulo, 3.100 quilômetros aproximadamente. Agora preste atenção. Partindo desse pressuposto, como é que a prova também gosta de trazer, em sede de introdução, o nome dessa rodovia aqui? Olha só, vocês sabiam, para quem não foi aluno, que a BR-364 tem diversos nomes? Para quem não foi aluno. Qual é o primeiro nome que eu posso destacar do trecho de Porto Velho ao Acre? E ela aparece para você, na prova da FGV. Tem gente que já passou por ela, já se acidentou por ela, já perdeu familiar nesse trecho. E aí? Rodovia o quê? Rodovia do diabo? Não, não. Vou anotar para você aqui. Olha a atualidade, hein? Olha a atualidade, vamos discutir a atualidade de um corujão desse qualquer. Quem tá comigo? Opa, de Porto Velho até o Acre, você vai falar que o nome dessa rodovia aqui não é simplesmente BR-364, mas é rodovia Senador Edmundo Pinto. Edmundo Pinto. Então, no Acre, ela tem essa conotação em homenagem a um político que foi assassinado. Levante a mão para quem conhecia esse nome aqui. Não conheciam? Tem algum acriano aqui também? Agora, essa daqui não escapa. Tem alguém de Guajará-Mirim? Rapaz, eu não sei que fenômeno é esse. Não tem uma sala que não tenha ninguém de Guajará. Gosta de saltenha? Olha, rapaz, se você souber de vende uma saltenha tipicamente boliviana, você me avise, tá? Eu quero daquela feita por uma boliviana nativa. É, ela tem um gosto especial, aquela saltenha, né? É. Não sei. Ah, barbaridade. Ah, então eu não fui preso pelo sabor, eu fui enfeitiçado. Já ia falar no microfone, né? Ah, bicho. Ah, já ginecologista, né? É por isso que ela só viu com aquele paninho no ombro, é? Eita, Eita, que sai, hein? É, meu amigo. Ainda bem que o povo vai ouvir isso daí, mas enfim. Então, no Acre, retomando aqui o entendimento. Até me perdi agora depois dessa. Da pior forma, né? Vamos lá. Então, de Porto Velho ao Acre, qual é o nome dessa rodovia aqui, pessoal? Beleza. De uma forma geral, qual é o nome dela? Na prova, ela pode aparecer também como rodovia Marechal Rondon. Olha só. E recentemente, isso daqui é só a introdução que nós estamos fazendo ao nosso curso, tá? Professor, eu tô com medo de que em 5, em 6 aulas, eu não consiga trabalhar o edital todo. Não tem problema. Nem que eu dê aula de graça pela internet, eu vou fazer o edital todo com vocês. Fechou? Que não fiz da outra vez. Mas é para participar, tá? É que tem aluno que sábado tá o quê? Tá bêbado, né? Me deparei com alguns aí, professor, cancela a aula de sábado. Eu falei, por que, desgraçado? Falei desse jeito. Ele, não, professor, porque eu estava bebendo e eu não estou em condições. Vamos lá. Falei, olha só, o que eu faço com um cara desse? Outras questões. A FGV vai abordar também muitos temas relacionados a atualidades. Tá? E dentro dessas atualidades, vocês podem ter atualidades em diversos eixos. Tá? Primeiro eixo que vocês devem destacar é o eixo ambiental. Tá? É o eixo ambiental. Rapidamente. Se eu fosse perguntar aqui agora, para vocês que são pessoas cultas, lidas, atualizadas, que se dedicam ao mundo das ideias e não das meras aparências ou do entretenimento, qual é o estado da mega região norte
atualmente que representa o maior índice de devastação ambiental? Pam, 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 pam. Gente, vamos lá. Estou confiando em vocês. Respondam comigo, é o estado do Pará. Então, o Pará é o estado aqui, ó, que em primeiro lugar ocupa problemas relacionados ao meio ambiente. Não só apenas ao meio ambiente, mas questões relativas ao garimpo ilegal, a grilagem e seus problemas decorrentes como a pistolagem. Se você é paraense, que nem minha amiga Antônia, veio para Rondônia, mas se tivesse por lá, provavelmente Antônia já haveria se deparado com episódios cruéis de violência, porque o Pará é um pedacinho do inferno na mega região norte. Desculpa os paraenses, tá? Mas Rondônia não está muito longe disso. Se aparecer Pará para você, como a prova ela é perigosa, e eu já estou prevendo, estava montando essa aula mais cedo na hora do almoço, na minha folga, o estado do Pará pode aparecer para você como pertencente a uma outra Amazônia. Qual é a Amazônia que ele pertence? É a Amazônia Oriental. Então é na Amazônia Oriental que a gente observa, minha amiga Leila, minha amiga Antônia, meu amigo Jailson, o maior índice de problemas relacionados ao meio ambiente. Como a prova ela é esperta, ela pode diferenciar problemas da Amazônia Oriental, que faz parte desse conceito de Amazônia legal, e trazer problemas relacionados ao quê? A Amazônia Ocidental. Tá? Rondônia, Acre e Amazonas. Lembre-se desses termos. Apareceu a Amazônia Ocidental no dia, de quem que você vai lembrar, meu querido? Rondônia, Acre e Amazonas, principalmente. Tem mais. Só estou dando destaque para vocês. E na Amazônia Ocidental você vai destacar aqui essa sigla, que é a macro, que faz alusão diretamente aos estados do quê? Do Amazonas, do Acre e do estado de Rondônia. Vocês repararam, isso serve até de uma dica para os mais jovens, que o sul do Amazonas está, entre aspas, crescendo demais? Vocês repararam que a fronteira agrícola está marchando naquela direção? Como é que se chama esse fenômeno? Esse fenômeno, atrelado à devastação ambiental, tá? A devastação ambiental, ao afastamento ou a expulsão, afastamento ou expulsão de povos originários, tá? E até mesmo de populações tradicionais, para poder valorizar a terra e instituir uma monocultura, isso daqui tem nome. Qual é o fenômeno que apareceu implícito na Consulpan e muita gente errou no dia? Anotem bem grande. Rondonização da Amazônia. Então, qual é o principal problema da Amazônia Ocidental hoje? O principal problema da Amazônia Ocidental, vou colocar aqui a continuação, chama-se o quê? Rondonização da Amazônia. Se você conceber bem esse conceito, se você conhecer e saber delimitar, você vai fazer uma prova com extrema facilidade. Alguma dúvida até agora, gente? Tá tranquilo até aí? Isso daqui é só a nossa introdução. Boa noite para quem tá online. O povo tá aparecendo aí. Tá meio diferente esse chat, né? Em vista de antes. Vamos lá. Posso continuar a nossa introdução? Isso aqui ainda não é aula não, tá? Isso aqui é somente a... Prepara a caneta, meu amigo. Caneta e memória, tá? Porque não sei se vocês sabem que a minha banca preferida é o quê? É a Fundação Getúlio Vargas. Essa daqui não tem para ninguém, meu amigo. Aqui só dá os caras como examinadores de prova. Eu acho que não apenas para o AB, mas até mesmo nos cursos de saúde, que eu acho que deveria ser obrigatório você conseguir um registro profissional por meio de prova, eu acho que até mesmo para os médicos brasileiros, a FGV deveria fazer o quê? Uma prova do CRM. Já pensou, minha amiga, ia ser um terror, né? Aí estão pensando nisso, tá? Não revalida, não. Eu tô falando formou para conseguir o CRM, vai ter que enfrentar a... Não seria uma ideia interessante? Não entendi? Sim, pode fazer da medicina, da engenharia, para todas as profissões. Para poder atuar, para ganhar o quê? Uma validação a mais para poder atuar no mercado. Não lecionar para conseguir o título profissional, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É. Vou te dar um exemplo. Tem um professor amigo meu que tem doutorado em Viena, ele é juiz. E juiz. Passou 300 vezes no AB, ele falou, Patrick, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu acho que quanto mais testes eu for submetido, melhor para minha qualidade profissional. E eu não vou fazer contra a facilitação do exame do AB. E para juiz é pior ainda, tá? Tem as 4 fases. Ainda tem a fase oral onde ele é inquirido pelos desembargadores. Mas vamos lá. Como nós não somos juízes, né? A gente só está atrás de um mero contra-cheque. A gente vai continuar aqui a nossa introdução relacionada à Fundação Getúlio Vargas. Rapidinho. Vou colocar aqui continuação. Que ela costuma também fazer demais isso daqui com as pessoas, tá? Ela gosta de trabalhar com aquilo que nós chamamos de ambiente de relevo ou simplesmente bacias
fisiográficas. Tá? O que são bacias fisiográficas? Rapidinho, são ambientes de relevo. E isso também, quando cai na FGV ou em outras provas, isso daqui faz o que com os alunos? Destrói. Destrói. Destruiu muita gente na consulplância ou não? Destruiu, porque o aluno muitas vezes não compreende a linguagem. Ele tem a ideia em mente, mas ele não está acostumado com o quê? Com os termos técnicos. Então, nesse sentido, quais são as bacias que podem aparecer para você ou os ambientes de relevo? O mais interessante, o Vale do Guaporé. Tá? Isso aqui em termos de aspectos naturais. Isso daqui, quando cai em prova, separa a gente. Tá dando para me ouvir bem no fundo? Beleza. Além do Vale do Guaporé, que é a nossa região pantanosa, é a nossa região mais doentia e mais palustre do estado de Rondônia, você vai destacar, inclusive, aqui a planície amazônica, onde Porto Velho está submetido aos domínios dela. Então, Vale do Guaporé, planície amazônica, e eu quero que vocês destaquem aqui também. A encosta, exatamente, setentrional. Quando ela aparece em prova, tem aluno que já mancha até o caderno de prova, porque cai em lágrimas. A encosta setentrional do quê? Do Planalto Brasileiro. São 3 bacias fisiográficas que aparecem na prova. E aparecem na prova, inclusive, relacionando rede hipotâmica e até economia. No caso da Consulplana, eles falaram aqui até do búfalo, né? Não foi isso? Lembra que eu falei do búfalo aqui em sala? Como é mesmo o nome do búfalo do Vale do Guaporé? Búfalo selvagem, ou qual é o nome mais específico? É o búfalo acelvajado. Tá? Ele é acelvajado. Então, Vale do Guaporé, planície amazônica e encosta setentrional do Planalto Brasileiro. Isso aqui separa candidatos aqui na hora. Deixa eu só concluir aqui a minha introdução, tá? Continuação. Vocês já estão cansados? Tá dando para aprender alguma coisa? Vocês vão ver, até o final do nosso curso, que Rondônia é um estado bem diferente daquilo que vocês tinham em mente. Isso eu posso garantir a vocês, tá? Às vezes para melhor e às vezes para pior. Rapidinho. Em termos, tá, de Fundação Getúlio Vargas, eles também gostam muito de trabalhar com economia. E muita gente acredita, por informações advindas da doxa, do mundo das aparências, do disse que me disse, dos futricos políticos, muita gente acredita que a economia rondoniense é uma economia rica. E ela não é. Sinto muito lhe dizer, mas nós somos pobres. Só que pobre é um termo muito feio, não é verdade? Se você quiser xingar alguém de pobre, é feio. Eu, por exemplo, eu não sou pobre. Eu sou hipossuficiente. É verdade. Ah, mas eu ganho 10 mil, 15 mil, professor. É pobre do mesmo jeito. Você não tem noção do que é riqueza, não. Você está vivendo de dividendos, está faturando 1 milhão por mês, então é pobre do mesmo jeito. É assalariado, depende da produção. Não é da Faria Lima. Então, nesse sentido, a economia de Rondônia, apesar de ser uma economia nova, porque o nosso estado é novo, é um estado nascido em 81 e instalado em 82, a economia de Rondônia, ela está entre as mais hipossuficientes do Brasil. E pasmem, a região norte como um todo, ela é uma região hipossuficiente. E aqui muita gente vai cair do cavalo. Porque muita gente acredita que o estado mais rico da mega região norte qual é? É o Amazonas. Não é isso que as pessoas pensam? A gente escuta falando? Não é. O maior PIB da mega região norte é esse PIB aqui, ó. Em primeiro lugar, em relação ao PIB, vai ser o PIB do estado do Pará. Está lá com o Barbalho, administrando essa riqueza toda. Em segundo lugar, vai chegar aqui o estado do Amazonas, que é o segundo maior PIB da mega região norte, que é um estado riquíssimo. Mas quando comparado aos estados do centro-oeste, eu não digo nem o centro-oeste, porque tem o Mato Grosso também se gaba muito, que é rico, mas quando a gente vê a composição do PIB, não é tanto assim, Brasil afora. Mas quando a gente compara com o Rio e São Paulo, a gente vê o quanto nós somos pobres. Ou simplesmente hipossuficientes. Somos hipossuficientes. Onde é que está Rondônia nessa pobreza toda? Mora na região mais pobre do Brasil. A região norte, inclusive, é muito mais hipossuficiente, desculpa a indelicadeza, do que a região nordeste. Ela é muito mais hipossuficiente. E Rondônia ocupa o terceiro PIB da região mais pobre do Brasil. É o estado de Rondônia. E a pegadinha de prova aqui para a gente terminar a nossa introdução. Dentro desse contexto de economia rondoniense, observe muito bem aqui comigo. Vou colocar aqui a nossa continuação. Vocês vão se lembrar de tudo isso daí, tá, pessoal? Tá bom o ritmo da aula? Tá tranquilo? Tá estridente aí o som? Tá doendo o ouvido? Qualquer coisa vocês levantem a mão, tá? Não enxergar também, dá um grito que eu não enxergo daqui pra lá, tá? Eu esqueci no carro. Eu já tô cego. Mas enfim, continuação. Quando vocês pensarem na economia rondoniense, o que geralmente a propaganda, principalmente a propaganda oficial, faz os rondonienses acreditarem? Qual é o setor que de fato leva a Rondônia nas costas?
Esse é o grande erro da prova. Isso é uma grande falácia. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Primeiramente, a gente precisa saber diferenciar duas coisas. Eu vejo gente aí que não tem onde cair vivo, que está dependendo de financiamento para comprar Hilux. Mas ele fala, professor, eu sou do agronegócio. Eu falei, é mesmo, cara? Tem quantos 1.000 hectares de terra? Está exportando em dólar? Não. Então você não é do agronegócio. Você só cria galinha, planta milho ou coisa do tipo. Você pertence à agricultura familiar. Tem muito cowboy que fica bravo com isso, né? Eu falei, você acha que é do agro? Como é que tá aí as exportações em dólar? Nem ele sabe, porque só recebe em real e mal ainda. Então cuidado com esses cowboys aí, tá? Manda ele vir aqui para Excelência, manda ele fazer o meu curso pessoal, que a gente vai o quê? Tirar a venda dos olhos dele. Tem que deixar de ficar acreditando em besteira. Agronegócio, tá? Faz referência ao quê? À produção de alimentos, principalmente para o mercado exterior, que é para exportação. Tem um bom agronegócio no Brasil? Excelente. Mas tem um setor que causa problemas seríssimos. Quando a gente fala em agricultura familiar, só para direcionar os seus estudos, a tal da agricultura familiar, tanto é que nós temos 2 planos safra, sim ou não? O plano safra do agronegócio e o plano safra da agricultura familiar. A agricultura familiar ela é dedicada ao mercado interno. É esse daqui o alimento que vai para a nossa mesa. Aqui, resumindo a história, eles querem que o real se dane. Que eles ganham em dólar. Eu não vou citar nome, mas teve um presidente aí que desvalorizou muito o real para poder favorecer. E de propósito, tá? Mas enfim, ele que cuide da vida dele, eu que cuide da minha, porque eu sou um mero professor, né? Eu não sou do agro, nem da agricultura familiar eu sou. Se eu não vender minhas aulas, eu não vou comprar nenhuma cabecinha de gado. Mas vamos lá. Rondônia concentra o maior PIB nesse setor aqui, ó. Né? O setor terciário. Tá? E se vocês perguntarem o que é o setor terciário de forma muito rápida, é o setor que conglomera a área do comércio e do serviço. Isso daqui é pouco valorizado em Rondônia? Pouco valorizado. Você só vê falando que o agro é teco, o agro é pop, o tambaqui é isso, o tambaqui é aquilo, mas esse daqui, de fato, é o setor que leva o estado de Rondônia nas costas. Esse daqui. Em primeiro lugar, você vai ter o setor terciário. Em segundo lugar, você vai ter o quê? Você vai ter simplesmente o setor relacionado ao setor primário. Aí vem as atividades relacionadas ao campo. E por último, tá? Primeiro, segundo, terceiro, você vai ter o setor da indústria. O estado de Rondônia, para poder se desenvolver, de fato, vai precisar de muito investimento na indústria. E Porto Velho tem indústria. Sabiam disso? Me dê um exemplo de indústria pesada em Porto Velho. O chopp? Ah, eu conheço. Eu conheço, é um chopp muito bom, inclusive, tá? Eu já não fui Universal a vida toda, né? Eu dava uns patrulhamentos em Porto Velho, né? Mas, enfim, esse setor de indústria pesada em Porto Velho, e que também faz parte da composição industrial rondoniense, é da indústria pesada. E que indústria pesada é essa daí? É da produção de energia elétrica. A usina. Nós temos um conglomerado gigantesco, robusto, na produção de quê? Energia elétrica. Que caiu questão boba na Consulplan falando em eclusa. Eu falei, eu nunca vi eclusa no Rio Madeira, o povo marcando eclusa, eclusa, eclusa. Depois vieram perguntar pra mim, professor, o que é uma eclusa? Eu falei, como é que tu marca uma coisa que tu não sabe? Tu é doido? Achou bonito o nome. Já pensou, só pode, né? Ah, meu filho. Ah, se fosse meu filho, ele ia ter uma conversa feia comigo, ó. O bicho ia pegar pro lado dele. Eu acho que tá bom de introdução, né? Só introdução. É só introdução do que vai vir a FGV aqui. Estão assustados? Isso é só o sumário. É só o sumário. Cadê? Tem gente online aí? O pessoal tá interagindo, Otávio? Da outra aula também quase não vi ninguém aqui, o computador ficou parado. Quem tiver online aí quiser mandar perguntas, críticas, pedir para aumentar a letra, fique à vontade, tá? Quiser mandar pix também, eu aceito. Tá difícil, né? Vocês querem tirar uma foto? Tira uma foto pra gente adiantar aí. Tira pra mim, Antônio, que eu quero colocar lá no meu story. Tá lindo, né? Foi eu que fiz. Eu não sei também isso daí. Uhum. Ah, entendi. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Ele sabe que quer falar alguma coisa. Melhorou, né? Beleza. Tiraram foto, senhores? Que hora já temos aí, por gentileza? Oi. Vira uma página, por gentileza, coloca essa bem grande. Aula 1. É a apresentação, não é verdade? Aqui é a apresentação. Posso apagar tudo? Vamos lá.
E aí, se desencantaram? Somos ricos? Somos o quê? Hipossuficientes. Sempre hipossuficientes. Se o Marco Rocha vier com essa história de riqueza, você pode chamar ele pra briga. Ele tá mentindo pra você. Somos pobres, pobres de maré e si. A gente não tem dinheiro nem pra construir o euro e viu que não ia ter dinheiro nem pra poder colocar na bolsa. Vamos comprar um hospital aí. Pois é, eu soube da história toda, acompanho essa bomba ainda de hoje não. Tá tudo no meu livro. Mas o importante é que agora todos nós estamos seguros, porque ele mandou fazer uma farda, comprou um óculos, passou óleo na arma e ele veio nos proteger da facção. Depois que ele chegou, eu falei, agora eu posso dormir até de portão aberto. Tu acha que o nosso governador é fraco? Chegou aqui parecendo Hã? Ele, serial killer? Ele tava mais pra figurante do Village People, né? Depois que chegou a polícia do Amazonas, como disse aí um humorista, chegou do Mato Grosso, chegou todo mundo. Aí chega quem no final da festa? Com a cerveja quente ainda. Nosso governador. Eita, homem. Saiu, né? Tá bonito? Finalmente. Pois é. Só lamento, a gente vai continuar com o João Paulo, tá? Vamos lá. Virar a página, senhores. Vamos lá. Sigam o que eu vou falar a vocês. Colhem comigo que vocês se darão bem na prova. Dentro de tanta dificuldade, eu tive aqui 8 alunos que fecharam conhecimentos regionais na prova da Consulplan. 8. Esperava mais, mas é que a prova veio hard. Vamos lá. O tema da nossa aula 01, como eu disse a vocês, a gente vai abordar aquilo que eles chamam de ocupação antiga da Amazônia. De forma bem simples, tá? Bem simples, mas com muita metodologia, que é para evitar erros no dia da resolução de questões. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Só que vocês estão prestando tanto aí, por gentileza. Vamos lá. Olha só. Dentro daquilo que a gente trabalha com ocupação antiga da Amazônia, nós estamos fazendo referência basicamente ao quê? Ao século XV. Professor, cai isso na prova? Cai. Você acha que Rondônia veio o quê? Caiu do céu? Isso daqui tem toda uma construção institucional e econômica. Vai aparecer também fenômenos relacionados ao século XVI. Marquem este século aqui, ó. Século XVII. Esse é importante. Esse aqui separa candidatos, mais uma vez. Quando eu vejo aparecendo esse século aqui, eu falo, é aqui que a giripoca vai piar. Beleza? E além do século XVII, o tema da nossa aula de hoje vai versar até o século XVIII. É muita coisa, Patrick? É muita coisa. Agora prestem muita atenção. Quando se fala em ocupação antiga da Amazônia, eu vou trazer para vocês algumas considerações preliminares. Algumas considerações preliminares. Tá? Quais considerações são essas aqui, Patrick? Primeiramente, anote aí com caneta vermelha. Você vai fazer referência ao contexto internacional. Ao contexto internacional, lá atrás. E nesse contexto internacional, que é de suma importância para que a gente possa compreender o porquê de muitos conflitos aqui na Amazônia e Brasil afora, vocês vão destacar, sobretudo, o contexto das grandes navegações. Beleza? Sabendo que as grandes navegações foram os baluartes das descobertas nesse período aqui, quais são as potências que eu posso destacar nesse primeiro momento? Aí o aluno vai falar, as potências ibéricas. Então, no contexto das grandes navegações, você vai pensar em quem? Vai pensar em Portugal. Beleza. Portugal vai aparecer com qual nome na prova? Coroa Lusitana. E a coroa espanhola, por sua vez. A Espanha, coroa castelhana, ou simplesmente a coroa de Castélia. Foram essas grandes potências da era das grandes navegações que vão sair na frente em matéria de tecnologia e vão desbravar aquilo que até hoje, de uma forma um certo romântica, chama-se Novo Mundo. Quem é o Novo Mundo que aparece no livro de história? América, principalmente. No caso de Portugal e Espanha, América Central e América do Sul. Só que olha aqui o detalhe. Nesse contexto das grandes navegações, essas duas potências aqui, minha amiga Leila, elas são potências que remontam à era do absolutismo. Desse modo, remontando à era do absolutismo, eu posso afirmar que tanto Portugal como também a Espanha eram coroas que professavam qual fé?
Eram católicas. Porque nesse tempo não havia o princípio da laicidade do Estado. Tá? O rei, assim como o Papa, decidiam os rumos, tá, daquele território. Eles representavam o próprio Estado na formação das leis. Beleza. Sabendo que eles eram católicos, o que eu posso presumir de forma preliminar? Será que um Estado, será que uma coroa, que investe tanto na busca de novas riquezas mundo afora, para poderem tesourar-se, para poderem conseguir riquezas para manterem a sua nobreza, tu acha que eles vão permitir algum projeto que não seja católico nas suas colônias? E por aí a gente vai começar a compreender por que tantos fortes construídos Brasil afora. Perfeito? Então qual é o entendimento dessa aula aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aquilo que eu estou vendo. Eu quero que vocês enxerguem como é que, de repente, Portugal, que era detentor de uma porção do Tratado de Tordesilhas, ele conseguiu ficar com a Amazônia. Aí tem todo um processo. Entendeu isso? É o objetivo da aula de hoje. Mas preste muita atenção. Observe aqui. O ano de 1494, ele representa aquilo que a prova chama de acordo diplomático referencial. Por que acordo diplomático referencial, minha gente? Acordo diplomático referencial porque vai tratar de territórios entre duas potências. Eles vão avançar acordo em relação aos seus domínios geopolíticos, em relação aos seus domínios territoriais. Nesse caso, esse acordo diplomático referencial, que também aparece na prova, e que está inserido em qual século, gente? Século XV, muito bem, que está inserido no século XV. Este aqui é o Tratado de Tordesilhas. De forma bem simples, porque a aula aqui, ela precisa ganhar foco. Esse Tratado de Tordesilhas teve seus signatários. Quem são os signatários? São aqueles que acordam alguma coisa, sim ou não? São aqueles que fazem um pacto, são aqueles que fazem um trato. E estes signatários do Tratado de Tordesilhas, justamente foram quem? Portugal e a Espanha. Os portugueses, que não eram bestas, eles acabaram consignando o seguinte: vamos ficar com as terras mais próximas a quem? Ao Oceano Atlântico. Aí a prova pode até discutir isso para você. Por que ficar com terras mais próximas ao Oceano Atlântico? Por conta da facilidade da exportação. Não só por isso. Sabendo desse detalhe, que fica mais fácil para Portugal escoar os produtos, entre aspas, roubados da colônia, porque o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, você vai destacar que Portugal ficou com as terras na porção leste ou na porção que? Oriental do Tratado de Tordesilhas. Resumidamente, ficou mais perto, ficou mais próximo da costa brasileira. E aqui eles vão pegar o que? O Nordeste. Vão pegar um pedacinho do Norte, na parte do Pará. Vão pegar o Sudeste e vão pegar o Sul do que hoje é o Brasil. Então, Portugal estava preocupada com o quê? Com a exportação. Todavia, a Espanha ficou com a Amazônia Profunda. Isso daqui, na prova, vai dizer que ela ficou com a porção ocidental, tá? Porção ocidental para você, ou simplesmente ficou com a porção oeste da linha de Tordesilhas. Resumidamente a história. Isso daqui vai ter uma complicação. Portanto, esses três triângulozinhos aqui em livro didático, quer dizer portanto. Portanto, se a prova vier fazendo referência, de forma hipotética, se esse tratado ainda estivesse em vigor, as terras do atual estado de Rondônia pertenceriam a quem? À Espanha. Isso aqui é clássico, cai em prova. É clássico. Um outro detalhe, que costuma também aparecer em prova. Quando a gente está fazendo referência ao Tratado de Tordesilhas, na era das grandes navegações, na era do absolutismo monárquico, eu posso afirmar que eles levaram em consideração quantos oceanos para poder traçarem a linha imaginária? Vocês já pararam para pensar nisso? Já ficaram namorando aquela figurinha do livro de história? Rapaz, eu acho que eu tenho algum problema. Tem certas coisas que me chamam a atenção. Enquanto eu não consigo descobrir alguma coisa mais for colorida, eu fico batendo cabeça com aquilo. Só pode. Já nasci pobre, todo pobre é transtornado. Mas vamos lá. Vai aparecer para você aqui, ó. Levar. Olha atenção, olha a dica de prova. Levar em consideração o Oceano Atlântico. Então, se vierem falando de Oceano Pacífico, tá? Oceano Atlântico. Vou colocar aqui, ó. Ou Mar Ocidental na linguagem antiga, né? O Oceano Atlântico. Esse vermelho dá de enxergar bem aí? Perfeito. Presta atenção aqui agora. Vocês já viram que isso daqui foi um assunto do século XV. Agora presta atenção aqui no seguinte. Deixa eu fazer uma timeline. Uma linha do... essa linha do tempo ajuda ou não ajuda? Ajuda. Por isso que eu digo, ó, aula 1, parte 1. O quadro tem que ser organizado, não é verdade?
É esse negócio de quadro todo cagado que eu vejo por aí, cara. Tá evoluindo. Tudo tem seu tempo, gente. Nunca, né, se comparem com os demais. A régua do colega é diferente. Eu tenho um aluno que nem trabalha, só estuda, o pai paga tudo, o cara não passa em nada. Eu falei, Pedro, não é meu filho, que só pra ver que era bom pra tosse. Ia? Ou tu acha que eu ia servar malandro? Não. Temos que ser honestos, não é porque é o meu filho que ele tem que ser santo. Não é verdade? A justiça para ser boa, ela começa pelos de casa. Imparcialidade é o nome disso. Lá que nem um policial amigo meu que trabalhou comigo. Até minha mãe, se estiver errado, eu prendo. Falei, isso é exemplo de justiça, hein? E meu pai tem... vamos lá. A gente aqui não é juiz, a gente não é polícia, a gente precisa do nosso... Vamos lá. Parte 2. Muita atenção aqui, senhores. Olha a prova aparecendo para você. De olho no quadro. Olhos fixos no monitor. Anotem que quanto mais você anotar, mais você vai memorizar. Ah, você já viu que aqui não vai ter dancinha comigo, não vai ter mnemônico. Isso aqui eu odeio. Aqui é aula pragmática. Vamos lá. Nessa parte 2, vocês vão destacar algumas datas. 1500, tá? Coloca aí bem grande. E o ano aqui de 1541. Isso daqui foi a primeira aula, daí saiu o edital, a gente teve que parar, né? Daí teve que reformular o curso todo. Os editais em cima da hora são fogo. 1500, o nosso olhão, ele já leva para o quê? Descobrimento do Brasil. Que século é esse daqui, por favor? Aqui ainda é século XV. Só vai ser 16 a partir de 1500 e... Beleza. Agora aqui é século XVI? Beleza. Preste atenção. 1500, você vai ter aqui numa prova a descoberta do delta do Amazonas. Patrick, o que é o delta numa linguagem geográfica? Deixa eu colocar aqui um glossário. Exato, minha querida. Posso colocar um glossário aqui? Façam desse jeitinho. Deixa eu explicar, calma. Posso fazer um glossário aqui? Beleza, para você não se perder na linguagem. Além do conteúdo, eu quero que você saia daqui com vocabulário técnico. Tá? Compreender a linguagem, compreender a prova. Preste atenção. Toda vez que vocês ouvirem falar em delta, resumidamente, o que é o delta numa menção geográfica? É a região onde um rio deságua no mar. Essa daqui é a forma mais correta para fazer menção na desembocadura de um rio quando ele morre no mar. Compreenderam? Agora, de uma forma parecida, quando a prova falar em foz, tá? Ou ele pode colocar isso aqui desembocadura. Se for prova de história, ele pode misturar e não tem problema. Mas se for de geografia, a foz é quando um rio, basicamente, tem vários tipos de delta e vários tipos de foz. É quando o rio deságua ou desemboca no outro rio. Beleza. Rio deságua no outro rio. Muito bem. Deste modo, partindo dessas afirmações, eu posso afirmar que o rio Amazonas, ele é um rio de delta ou ele é um rio de foz? Ele é de delta. Porque o rio Amazonas, vou colocar aqui, observações. Isso aqui eu não vou apagar agora, tá? Observações. Me lembra, tá, Tati? Você é minha assessora. Beleza. Quando eu me candidatar, vamos lá. Observações. Olha só. O rio Amazonas, que a prova também gosta de trazer com vários nomes, ele é referência ao quê? Lusitana. É uma referência portuguesa. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente chama o rio Amazonas de rio Amazonas? Porque os portugueses, em homenagem às originárias guerreiras, chamaram de Amazonas, entre aspas. As índias guerreiras, pode mais falar índia, né? São as originais. Guerreiras eram conhecidas como Amazonas. Então, para homenageá-las, eles chamaram de rio Amazonas. Todavia, nós sabemos que aqui na Amazônia nós tivemos presença espanhola, tivemos presença de várias nações. E esse rio Amazonas aqui, ele também possui outros nomes, como, por exemplo, o rio Santa, exato, Maria do Mar Dulce, tá? Eu acho até mais bonito esse nome dado pelos espanhóis, sim ou não? Mais romântico, né? Nossa, nós vamos viajar de lua de mel no rio Santa Maria do Mar Dulce. Olha que maravilha, coisa bonita, hein? Deve ter anaconda de meio quilômetro ali na época. Beleza. Para complicar a vida do candidato, e a Fundação Getúlio Vargas não vai vir para facilitar, ela ainda vai trazer um terceiro nome para o mesmo rio. Aí o aluno, quando lê aquilo, ele fala, professor, mas eu sou amazonense, o senhor não está me vendo, não? Eu sou aqui até do boi garantido, ou do qual outro boi que dançar? Caprichoso? Não sei. Existe? Ele ainda vai falar, professor, vai aparecer aqui um tal de Rio Canelas.
Aí tu fala, caramba, Canelas eu só conheci no Rio Grande do Sul. Calma, Church, calma, jovem. Rio Canelas também é uma menção espanhola, para quê? Para o Rio Amazonas. Então tudo isso é a mesma coisa na prova da FGV. Agora observe o seguinte, se ele descobriu em 1500 o delta do Amazonas, tu não acha que tem alguma coisa muito estranha na história do Brasil em falar que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Tem muita coisa aí que a gente precisa atualizar os livros, né? E quem é que descobriu esse delta do Amazonas, minha gente? Anote bem grande. Foi o espanhol Vicente Pinzón. Esse cara aqui era corajoso, sim ou não? Desbravando rios. Rio inteiro, não. Ele vai descobrir somente o quê? Só o delta. A gente fala só o delta, mas o delta do Amazonas é um mar, meu amigo. Quem é da região do Marajó ali, não é, minha amiga Antônia? Do Pará. E uma observação. Observação. Vou colocar aqui primeira, segunda. Vou continuar a observação aqui no cantinho. Olha só. O Rio Amazonas, ou todos esses nomes, o Rio Amazonas é peruano. Ele é peruano. Ele nasce no Peru, tá? Não é o Rio Madeira que é peruano. O Rio Madeira ele é o quê? Só a título de curiosidade. Ele é boliviano. Ele gosta de Hilux, ele gosta de Tite, tudo isso aí. Eu sei que é aquelas mulheres lá perto de Guaiará, né? Mas é tão gostosa aquela saltenha, gente. Rapaz, e ela fala, né? Patrício, a saltenha. É Patrício. É. Então o Rio Amazonas é peruano. E onde é que ele desemboca? Onde ele é o delta. Rapidinho aqui, preste atenção aqui, ó. Não vamos perder o foco, não. O delta do Amazonas é no atual estado do Pará. É longe esse rio? É longo. É uma riqueza inestimável. Tá dando para compreender aqui alguma dúvida? Então já vimos aqui século XV. Tá dando para aprender, pessoal? Tá tranquilo o ritmo da aula? Tá legal o nível da aula? Beleza. A gente vai tentar subir mais um nível ainda, que é para deixar a cara da FGV, tá? Então, delta é no estado do Pará. Eu ainda vou destacar para você especificamente. Você vai colocar aqui na região do Marajó. Você dá dias e dias viajando por aqui, né? Deve ser uma aventura muito louca, cara. Aí falam que é lindo, né? Região dos búfalos, né? Caramba, meu amigo. Tenho que tirar férias. Quem tá falando aí, por gentileza? Fala, guerreiro. Também é um problema sério de prostituição infantil, não só na região do Marajó, mas aqui pertinho, inclusive, no Vale Amazônico. O interior da Amazônia como um todo está sofrendo esse problema de exploração sexual infantil, que é uma coisa absurda. Mesmo apesar das denúncias da mídia, operações da Polícia Federal, Ministério Público Federal, o negócio aqui parece que é cultural. Eu já contei uma história pesada para vocês aqui. Tá? Vocês querem contar de novo? Não vou falar o que eu estava fazendo. Estava com um colega meu, estava no sul do Amazonas. Estava indo para uma cidade ali no sul do Amazonas. Daí ele, caramba, a gente vai ter que parar nesse botequim, nessa bodega aí para comprar suprimento, porque tu já viu que aqui é só mato. Vai que fica sem comida, né? E sem água. Aí a gente chegou, tinha uma mocinha de mais ou menos, pelo que eu identifiquei, 12 anos no máximo. Aí chegou um vizinho do dono do comércio. Aí na nossa frente, o vizinho falou, caramba, tua filha tá bonita, hein? Pasme. Meu amigo comprando água, comprando bolacha, comprando cigarro, comprando tudo que dava para comprar. Ele falou, o pai, falou na nossa frente, na maior naturalidade. Antes desse bolo crescer, quem vai comer primeiro sou eu. É normal lá as famílias o que entregarem as filhas pros caras, gente. Ou seja, como é que o Estado atua se a própria família está colaborando com uma atividade criminosa dessa? Aí tem que fazer um presídio gigante para pai e mãe, né? Tem até um estudo antropológico sobre esse costume, né? Que eles têm essa ideia de que a menina, quando ela tem a primeira regra, ela já deve procurar logo o quê? O seu homem sair de casa. Isso é péssimo, né? Tá lá no meu livro, Estudo dos Problemas Rondonienses. É isso daí. Vamos lá. Descoberta. Oi? Muito triste, muito triste, muito triste. Haja Polícia Federal, haja Polícia Civil, haja tudo. 1541. Vai ter um outro espanhol que ele é destaque para você na prova. Quem é esse destaque aqui? Esse espanhol era Francisco. Francisco o quê? Orellana. Pelo amor de Deus, pessoal. Ele não era português, ele não era bandeirante, assim como Vicente Pinzón. Eles eram conquistadores espanhóis. Porque vamos colocar todo mundo aqui no mesmo balaio. Então, sendo espanhol, qual é a nomenclatura? Conquistador. Sendo português, de expedição particular, qual é a nomenclatura? Bandeirante. Perfeito? Então, observe aqui. Qual é a contribuição desse cara no século XVI aqui pra gente? Tá? No século XVI, Francisco Orellana, ele foi responsável por descobrir, tá? Ou pela descoberta de todos esses rios aqui que eu falei para vocês. Rio Amazonas, Rio Santa Maria do Mar Doce, tem nome para todo jeito.
O que significa essa descoberta? Ele vai percorrer todo o percurso. Ele vai querer saber, eu quero saber onde esse rio de fato morre, onde de fato ele... E ele fez esse percurso várias vezes. Gostou, né? Gostou não apenas por interesse geográfico, mas sobretudo interesses econômicos. Então olhem para cá. Esses aqui estavam sob a influência da coroa ibérica lusitana, sim ou não? Era a coroa ibérica castelhana ou espanhola. Não lusitana, porque lusitana é Porto positivo, gente. Tranquilo? Onde é que eu posso apagar? Posso apagar? Isso aqui é a nossa referência, né? Pode tirar fotinha. É ótimo, tá? Além de anotar, tire foto. Faz muito bem. Gostaram do glossário? Beleza. Facilita? Nossa, já bateu, cara. É o recreio? Cadê os colegas para saírem correndo nessa hora? A gente retorna daqui a pouco, senhores. Deu para pegar alguma coisa, gente? Beleza. Hoje o objetivo é até o século... Boa noite, pessoal. Vamos aí continuar? Vamos lá. Como é que é conhecido também o Rio Amazonas? Santa Maria do Mar Dulce. Olha a cereja do bolo. Eu posso afirmar que Vicente Pinzon descobriu o Rio Amazonas, então? Sim ou não? Descobriu apenas o Delta do Amazonas, que é a desembocadura do rio no mar. Por outro lado, eu posso afirmar que quem descobriu o Rio Amazonas, Rio Canelas, Santa Maria do Mar Dulce, foi o Francisco Orellana, sim ou não? Por que ele descobriu? Porque ele percorreu todo o seu trajeto, no que hoje é o Peru até o Brasil. Compreendemos aí? Beleza. Sabendo disso, posso apagar essa parte aqui? Beleza. Parte 1, parte 2. Vou colocar aqui a terceira parte. Parte 3. Vamos lá. Pessoal, preste atenção aqui. Vamos continuar. Quando a gente está falando nessa parte 3, século XVI, vocês vão dar um destaque agora gigantesco ao século XVII. Quem tiver marca-texto, caneta colorida, alguma anotação que você não vai esquecer, marque numa folha somente. Porque o segredo da ocupação antiga desse primeiro tópico do edital está onde? Está aqui. Então você vai colocar bem grande e escrito como atenção. Bem de uma forma bem antiga, mas que dá resultado pra caramba esse método aqui. Grava mais ou grava menos? Grava bem mais. Há estudos que falam da retenção de conhecimento escrito acima de 45%. No que ficar lendo slide. É, tem que escrever. Eu gostava de fazer uns slides bonitos. Na época teve moda. Quando eu vi que a galera dormia, aí eu falei, só vou usar slide agora para mapa e para resolver questão. Tá? Vamos lá, século XVII. Nesse século XVII, deixa eu colocar mais uma observação. Entre séculos. Entre os séculos XVI e XVII. Entre os séculos XVI e o século XVII. Alô? Vale a gente lembrar de alguns detalhes importantes. Preste atenção. Primeiro detalhe. Portugal e Espanha, por conta da necessidade de protegerem as suas possessões, eles vão fundar uma instituição chamada de União Ibérica. Patrick, de forma resumida, porque eu quero ir para as questões, eu quero ir para os mapas, eu quero chegar até o século XVIII, eu quero fechar a prova. O que foi a União Ibérica? União Ibérica nada mais foi do que a união dos reinos de Portugal com a Espanha. Essa união desses reinos que ora se degladiavam e que por questões de necessidade tiveram de se unir, necessidade inclusive, como eu disse em aulas anteriores, uma curiosidade, por falta de homem capaz de reproduzir, porque plebeu só casava com plebeu. Nobre casava com quem? Nobre. Vai misturar o sangue azul com qualquer outro sangue vira-lata aí? A cabeça da época era outra. Então o que a princesinha precisava? De ter um maridão que também fosse da realeza. Olharam para alguns que estavam aqui, velhos, tuberculosos, e aquele que era viril, exalando testosterona, apetite sexual, foi para uma guerra. E de lá nunca mais apareceu. O que o reino fez? Agora, desculpa o palavrão, fudeu. Fudeu, literalmente, porque como é que eu vou conseguir uma pessoa para poder levar o nosso sangue da realeza adiante? Aí a gente vai ter que casar com o inimigo. Vamos ter que fazer um casamento arranjado, porque nessa época o casamento era arranjado. Tem um professor de história amigo meu que ele fala até o seguinte, quando ele era afim de uma professora que trabalhava com ele.
É lá, mas eu acho tão esquisito ficar com um amigo. Ele, pense no inverso. Ninguém fica com inimigo. Bandido, né? Hã? Amigo meu. É amigo meu, porque eu não posso ficar fazendo esse tipo de coisa que eu tenho medo de ir preso, né? Pega um assédio, tomar um PAD, né? Mas acontece. Mas vamos lá. Então, esse período da União Ibérica, muita atenção. Quais são os séculos? Beleza, durou quantos anos? Anote aí bem grande, futuro servidor público. 1580 até 1640. Olha atenção aqui. Qualquer empreendimento, qualquer obra que for construído nesse ínterim vai estar sob responsabilidade de quem? Da União Ibérica, que representa a união das coroas portuguesas aí. Perfeito. Sabendo disso, sabendo que Portugal se uniu à União Ibérica, isso deu direito aos portugueses e vice-versa a adentrarem em territórios que até então eram da Espanha. Concordam comigo? Só que o português, como eu disse nas aulas passadas, somebody love do jeito que são, eles vão se aproveitar da boa intenção da União Ibérica. E vão instituir aqui para vocês, deixa eu colocar para você aqui numa setinha, eles vão instituir aqui na Amazônia, principalmente, 3 formas de poder. Compreendeu isso? Tua vida vai facilitar e muito. A tua leitura vai desenvolver com a maravilha. Quais são as formas de poder? Primeiro, poder militar. Qual é a função do poder militar? O poder militar que vai ser representado pelas expedições oficiais. São as expedições que recebiam dinheiro público, dinheiro da coroa. E no caso aqui, durante esse período de tempo, da União Ibérica. Então, tanto Portugal como Espanha aportavam recursos para essas expedições oficiais. Agora vem um detalhe. Qual era a finalidade dessas expedições oficiais? Por que de repente se investe tanto no poder militar numa determinada região? Que é para garantir soberania. Que é para garantir a posse do território. E essa posse do território representa, sobretudo, a construção das fortificações. Tá? Os portugueses vão fazer um monte. Construção de fortificações. Construção de fortificações. Qual vai ser a primeira fortificação que a gente vai ter de destaque na prova? Que aparece, apesar de não ser de Rondônia, aparece em prova. Que a prova não é de História e Geografia de Rondônia somente. É de quê? Conhecimentos regionais. Então vem aqui. Primeiro, um poder militar. A União Ibérica vai fazer em 1616, ela vai construir o famigerado Forte do Presépio. Forte do Presépio. Esse Forte do Presépio fica onde? Fica no estado do Pará. Fica nas margens do Oceano Atlântico. Tem até aí na apostila de vocês que eu enviei. Vocês observaram? Esse Forte do Presépio aqui, ele teve algumas finalidades. Vou colocar aqui, ó. Finalidades. Objetivos. Tá bom? Qual vai ser a primeira finalidade ou o primeiro objetivo? Proteção. Exato. Proteção contra ataques indígenas. Porque aqui eles vão resistir à ação do colonizador, sim ou não? Segunda finalidade do Forte do Presépio. Vou puxar uma setinha aqui. A segunda finalidade do Forte do Presépio era de impedir corsários. Eu vou colocar aqui no número 2, tá? Impedir a colonização protestante na região amazônica. Porque esses países que vão sair atrás na corrida da marítima, Inglaterra e companhia, vão tentar fazer núcleos o quê? Protestantes. A União Ibérica era católica ou era evangélica? Ou protestante? Terrivelmente católica. Eles vão falar o seguinte: não aceitaremos os filhos da besta nas nossas possessões. E olha só como eles vão, hoje a gente chamaria irmãos de fé. Olha como eles vão receber os irmãos de fé? Com uma fortificação com diversas canhoneiras. Vocês querem projeto protestante aqui? Então se prepare para tomar pólvora. Quem é o grande nome do Forte do Presépio? Olha aqui para você, meu querido. Olha a dica de prova. Forte do Presépio era o militar Pedro Teixeira. Esse era o cara que foi incumbido por essa missão de construção e inauguração forte. Tá? Professor, tô solteiro, não sei o que fazer da vida, a solidão dói demais. O remédio está aqui, minha filha. Tem remédio melhor do que esse? Não tem. Não dá problema e ainda dá futuro. Sim ou não? É. Vamos lá. Compreenderam aí? Só que tá faltando espaço. Coloca aqui no cantinho. Terceira parte ou terceira finalidade da construção do Forte do Presépio. Preste atenção aqui. Bem grande. Impedir corsários. Corsário, para quem não sabe, é a mesma coisa que pirata.
Então a gente vai ter assédio de piratas aqui na região amazônica, sim ou não? Então a União Ibérica vai construir esse forte do presépio para fazer o quê? Para matar, para destruir, para dizimar qualquer forma protestante, qualquer forma relacionada ao quê? À ocupação estrangeira. Compreendemos aí? Perfeito, 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 perfeito. Onde é que eu posso apagar aqui, por gentileza? A gente vai ver isso mais tarde, um detalhe nas questões. Na verdade, nem precisaria o tratado em si, porque senão já iria história internacional. Isso aqui já está muito bom. Tá? Mas eu mando para ti mais tarde aí em off. Parte 3. Posso apagar aqui agora? Beleza. Parte 4, né? Já deu quantas laudas? Eita, coisa boa. Eu gosto de aula assim, aula densa, cheia de conteúdo. Aula boa é assim, cheia de conteúdo, aula densa. Parte 4. Vamos lá. Século 17 ainda. Coloque aqui o poder civil. Quem é o poder civil na prova de vocês? São os bandeirantes. Bandeirante é coisa de espanhol ou de português? De portugueses. Agora vem um detalhe, preste atenção aqui. Por que quando a gente fala em bandeirantes, a gente está afirmando que eles representam, aqui na prova, o poder civil? Só para quem não foi aluno. Qual é a dica que os senhores vão dar para mim? Beleza. O que significa? Significa dizer que eles não recebiam verba oficial. Entre aspas, eram forasteiros. Pessoas que se reuniam por livre e espontânea vontade em busca de riqueza, dinheiro. E essas riquezas aqui, antigamente, chamavam-se de drogas do sertão. Mas isso aqui é um conceito muito pobre. Eles vão buscar, por exemplo, riquezas vegetais. Tá? Quem é que não gosta de dinheiro? Sim ou não? Riquezas vegetais, riquezas minerais, e aqui vem a cereja do bolo. É aqui que mora a sucuri, é aqui que mora a complicação, futuro candidato. Os bandeirantes, eles defendiam o apresamento indígena. Professor, por que não fala escravização? Eu também tenho minhas críticas para isso, que no fundo era a mesma coisa. Apresamento indígena era a mesma coisa que poder escravizar o que hoje é o original. No entanto, a igreja vai se levantar o quê? Contra essa medida. A igreja católica não. Olha só que hipocrisia. Tiraram os bantus da África subsaariana, trouxeram nas piores condições possíveis para morrerem, serem torturados e estuprados aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. Para eles estava tudo certo para a igreja. Agora o indígena, não tem algum problema. A gente não pode escravizar o indígena. Aí vem uma problemática. Onde é que eu posso apagar aqui também, que já está faltando espaço? A primeira? Deixa eu colocar aqui, deixa eu dividir o quadro. Tá bonito o quadro? Tá lindo, né? Eita, se esse quadro fosse uma moça, eu a pediria em casamento. É claro. Quadro bonito, bem organizado, metódico. Sim ou não? É. Deu até medo agora. E eu sou universal, mulher de Deus. É viúva no mínimo, né? É viúva. 3 já se foram, hein? Pensou se eu caso com uma mulher dessa? Eu sou o quarto. Eternamente. Tô fora. Deu até medo. Vamos lá. Parte 3, parte 4, parte 5 agora. Quinta parte. Eita, vamos lá. Bora botar o bambu para gemer. Século 17. Você vai ter um outro grupo que eles vão se opor ferozmente ao aprisionamento indígena, à escravização indígena. No século 17, sobretudo, você vai ter a representação do poder religioso. Tá? A representação do poder religioso. Esse poder religioso foi representado por qual ordem monástica? Mas como é que se chamava o nome da ordem? Não, beleza. Eles eram padres jesuítas. Eu quero saber o nome da ordem. E aí, dou-lhe uma? Não. Eram os padres da Companhia de Jesus. Os padres da Companhia de Jesus, tá? Eles eram os jesuítas. O nosso padre, santo padre, o nosso santo papa que está aí, morre, não morre, morre, não morre, uma mão na vela e outra no soro, ele é jesuíta. Ele tá aguentando muito, deveriam colocar um papa mais jovem, meu amigo, que de uns anos pra cá eu só vi papa no fim da carreira, meu amigo. Devia ter um plano de juventude no Vaticano. Mas enfim, então os jesuítas, qual era a finalidade dos jesuítas? Daí tu vai falar, Patrick, depende de quem tá pedindo o serviço dele. Quem tem dinheiro tem determinado serviço. Quem é indígena tem o quê? Tem outro. Vamos lá, vou colocar para você. No Nordeste brasileiro,
tá? E principalmente na região sudeste da colônia, eu tô aqui falando em período colonial. Deixa eu apagar. Ainda tem glossário ali? Caramba, eu escrevo aí, meu. Vamos lá, deixa eu apagar isso daqui. Vamos lá. Olha só, o foco da nossa aula é esse. A gente está tratando o período colonial, que é a ocupação antiga da Amazônia. 1500, 1822, no máximo. Tá? Esse daqui é o foco, para vocês se situarem na história do Brasil. No Nordeste e no Sudeste, para as elites, o que os jesuítas vão fazer na colônia? Eles vão trazer um método de ensino chamado Ratio Studiorum. Então, quem tinha dinheiro estudava em colégios do quê? Jesuítas. Professor, e quem não tinha dinheiro ia ter que virar bandeirante. Ia ter que se virar na vida. Tá? Então, no Nordeste, você vai ter aqui a formação dos primeiros colégios, no Sul e no Sudeste. O primeiro colégio vai ser no que hoje é São Paulo, tá? Você vai ter aqui os primeiros colégios. Vão estudar cultura clássica, grego, latim, retórica, lógica. Olha só que coisa maravilhosa, hein? E o pobre? O pobre que se dane. Pra que o pobre quer saber de retórica? Ele que vá pro inferno. Até hoje é assim. Então eu digo, a melhor forma de vencer a pobreza, primeiramente, é vencendo a pobreza intelectual. Tá? Porque a gente vem de indivíduos paupérrimos, muitas vezes, de recursos financeiros, mas tem uma vasta cultura, né? Agora o cara já não tem dinheiro, como a maioria da população ainda não tem riqueza intelectual. Aí, meu irmão, lascou. Jesus me leva. Acho que ele ainda vai falar, eu não vou te levar desse jeito não, cara. Chama o outro. Vamos lá, os primeiros colégios. Para o norte, principalmente aqui na Amazônia, eu estou falando principalmente. Na Amazônia, você vai ter a formação dos aldeamentos. Lembram lá? Ixi, os alunos mandaram demais nas redes sociais. O padre José Anchieta tentando converter a onça. Lembram daquela figura? Então esses aldeamentos tinham o objetivo de quê? De ensinar a fé. Olha os portugueses como não eram bestas. Eles vão ensinar a fé a quem? Aos indígenas, aos originais. Tá? Esse ensino da fé na prova vem por meio de um método chamado catequese, que é justamente ensinar os predicados católicos, não protestantes, católicos. Tá? Tem histórias bizarras daqui deles tentando convencer. E eles tinham retórica. Ensinavam retórica. Ah, mas o meu Deus é o cara. O meu Deus é a natureza. Os indígenas, principalmente, essa visão panteísta. Isso daí é besteira. O meu criou o cosmo. O filho dele, que faz parte dele, ressuscitou mortos. Fez até cegos enxergarem. Os indígenas, caramba, minha mãe morreu ontem. Já pensou se esse cara ressuscita? A minha mãe, cara, que coisa maravilhosa seria? Sim ou não? Isso aí não é um argumento de autoridade utilizado para cima deles? Um convencimento? Então esse ensino da fé, que hoje parece muito interessante, mas professor, minha filha faz catequese. A Tiffany é uma menina tão boazinha. Eu não ia. Eu era herege. Me colocaram na catequese. Falei, eu vou pra catequese coisa nenhuma, rapaz. Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Vou assistir o jogo do Vasco. É qualquer coisa. Tá? Porque catequese nada contra quem gosta. Eu não gosto particularmente. Porque isso representa, no fundo de tudo, uma coisa chamada de eurocentrismo. Você está destruindo a cultura alheia para valorizar a cultura de quem? Europeia. Isso é falta de alteridade. Concordam comigo? Beleza. Quantos templos indígenas dedicados a fé tu conhece aqui em Porto Velho? Nenhum. Porque os jesuítas destruíram tudo. Destruíram tudo. Então, o eurocentrismo na prova é positivo ou negativo? Só que vamos aqui engordar a ficha desses jesuítas. Vamos engordar a ficha dos jesuítas. Além da catequese, do ensino, esse ensino tradicional, com palco, onde o aluno faz, né, tem uma ideia subjetiva de que o professor sabe de tudo, isso daqui é a construção da Ratio Studiorum, que foi o primeiro método de ensino a ser utilizado no Brasil. Vou colocar aqui. No entanto, isso daqui é ponto positivo para os jesuítas. Vocês querem primeiro ponto positivo ou negativo? Já começou negativo? Beleza. Se não vier com eurocentrismo, vai vir com o nome de etnocentrismo. Tá? Que é a desvalorização da cultura do outro. Preste atenção. Parte 6. Ufa! Cansaram? Caramba, meu. Imagina aqui que tá quente pra caramba, hein? Tá frio aí pra vocês? Tá quente aí, cara? Caramba, é porque vocês estão privilegiados, né? Da cultura alheia, tá? Ou imposição da sua cultura. O europeu sempre fez isso. Na cabeça do europeu, a gente é um bando de cachorro safado. A verdade é essa, que não serve nem pra se dominar. Exato. Agora que eu entendi.
Tem algum pastor, um exorcista, não? O Carlos. Carlos chamou, conseguiu eu entendi que o Carlos quis dizer que é um recurso para chamar atenção. É escatológico, esse aí foi mais educado, hein? Vamos lá. Eu conheço o Carlos, foi meu professor, cara, lá nos primórdios, na época do ensino jesuíta no Brasil, o Carlos já era professor. Foi aluno do Matias. Matias é outra relíquia, né? Matias, se o Covid não leva o Matias estava até hoje dando aula. Pois é, meu grande amigo Matias. Vamos lá. Ponto positivo. Deixa eu dar uma colher de chá para os caras. O ponto positivo dos jesuítas, nessa guerra com os bandeirantes, é que eles eram contra. Eles realizavam oposição, eram contra a escravização indígena. Mas eles vão ser contra mesmo, meu amigo. Jesuíta e bandeirante é que nem índio e garimpeiro. A bala come quando se encontram, tá? Bicho aqui pegava. Esse era o ponto positivo. E qual era o ponto negativo? Aí vem aquele detalhe. Quando a fé se mistura ao dinheiro. O dinheiro, meu amigo, na fé, sempre teve atrelado ao Brasil. Sim ou não? Eu não sei o que é isso. Quando eu vejo instituição religiosa misturando muito dinheiro, comprando banco, comprando emissora, eu falei, por que eu não me meti nesse meio, né? Poderia ter uma emissora de rádio, de TV, a emissora do Bispo Patrick. Não teve um aí que comprou a Record? Que tá bilionário aí, comprou até metade do Banco Renner, comprou parte da Bosch do Brasil, o cara tá bilionário. E ainda é o dono da fazenda. Não, esse aí não dorme no ponto não, a gente dorme, tá? Aquele ali, quando o assunto é dinheiro, é com ele mesmo. Mas vamos pro ponto negativo, que a gente não é dono da Record, né? Vamos lá. Ponto negativo. Eles vão ser contrabandistas. Eita, padre, eu não acredito. Até o senhor contrabandeando o quê? O que você imaginar. Santo do pau oco para enviar ouro. E eles contrabandeavam tanto as riquezas minerais, como as riquezas vegetais. Querem tirar foto? Deixa ali pro cantinho. Eu vou pro slide agora. Já que eu quero pegar o século XVIII no slide, porque senão chegar em casa meu braço tá com ler, cara. Rapaz, vocês têm energia, hein, mulher? Tiraram foto? Copiaram, senhores? Não, a gente vai lá. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar. Posso puxar aqui para fazer o... Beleza. Pois essa brincadeira aí, cara, eu não conhecia. Essa molecada dos anos 90 era terrível, hein? Era tipo esconde-esconde da época, né? Era diferente? Meu irmão, se eu chego em casa falando que eu brincava um negócio desse, o pau cantava pro meu lado. Eu ainda sou de uma época, meu amigo, que a disciplina era... Tanto, eu vou contar o meu testemunho aqui, posso? Para tentar tirar as auras diabólicas. Eu só fiquei de recuperação uma vez na minha vida, na segunda série do ensino fundamental. Pra que eu fui ficar na segunda série, meu amigo? Minha mãe colocava pra estudar de manhã, de tarde, de noite. Ela tá vendo? Tá todo mundo de férias. E tu nem vai dormir agora, tu vai ficar acordado aí até... Falei, toma ali, meu irmão. Deixa eu ver como é que tá aqui o layout. Se tá com aqueles desenhos bonitos que eu faço. Tá aqui. Tá aí nosso currículo, mini currículo. Deixa eu ver onde é que tá o aula 1. Agora eu tô coroa. Eu já tô com 30 e lá vai bolinha. Ai, ai. Senhores, com essa iluminação aí, tá dando enxergar bem atrás? Vamos só fazer um... Deixa eu ver se eu encontro aqui aquele cajado do Carlos. Sumiu, tiraram, né? Aquele pedacinho. Rapaz. Bom. Vamos lá. Pra gente não confundir que a prova ela tá misturando muito a realidade do Nordeste, do Sudeste e do Sul com a realidade amazônica, a gente precisa compreender a questão da escravização negra e dos quilombos na Amazônia. Perfeito? Minorias estão aparecendo demais em prova. Preste atenção.
A escravização negra no Brasil teve como principal nome esse indivíduo aqui, que estava a serviço da coroa portuguesa. Fez uma comissão, levou ali diversos navios militares, religiosos, militares e por aí vai, para poder fazer uma visita ao Reino do Congo, cujo rei era Mani Congo. Isso aqui foi no final do século XV. O Reino do Congo, que ficava na região da África subsaariana, era um reino gigantesco. Como o Mani Congo ele se converteu ao catolicismo, e o próprio filho dele também convertido, virou inclusive o primeiro Papa Negro da Igreja Católica, eles começaram uma empreitada de escravizar os próprios conterrâneos. Então, o que acontece? Eles, de certa forma, ou por maldade, ou por inocência, ou tudo junto, eles acabaram fazendo o quê? Escravizando, num primeiro momento, aqueles que habitavam o Reino do Congo. Como é que se chamavam os escravizados do primeiro momento da escravização negra no Brasil? Eram os povos Banto. Os Yorubás vão vir muito depois. Os Bantus, eles vão também formar quilombos, assim como os Yorubás, só que a resistência Yorubá ela era muito mais violenta do que a resistência dos povos Banto. Os Yorubás eram muçulmanos. Os Yorubás sabiam ler. Eles não aceitavam o quê? Se converterem ao catolicismo. Tá? Quando eles eram capturados e trazidos naqueles navios desumanos, navios tumbeiros, navios negreiros, eles eram trazidos para cá. E aqueles que chegavam vivos, depois de convertidos, a legislação da colônia dizia que eles teriam de serem convertidos em 2 anos. Nesses 2 anos, se eles não se convertessem ao catolicismo, a coroa faria o quê? Tomaria eles. Resumindo a história, a maioria dos escravizados que vieram, inclusive, para a Amazônia, na sua grande maioria, assim como no Brasil, são sempre bantus. Não eram iorubás. É por isso que o muçulmano, a cultura muçulmana, aqui no norte do Brasil, é muito fraca. Você tem alguma coisa católica, agora tem o fenômeno do neopentecostalismo, mas você tem alguma coisa relacionada à religião afro que veio com o quê? Com os mantos. E aqui se subdivide em trocentas formas. Então, na Amazônia, a gente tem mania de falar que o escravizado era escravizado negro. Sim. De qual povo? De qual grupo étnico? De qual costume? De qual religião? Tem todo o contexto. Perfeito? Vamos lá. Quando a gente está falando em Tordesilhas, observem aí, por gentileza, a linha vermelha. Tordesilhas, essa porção ficou com quem? Beleza. O que os portugueses começaram a fazer para poder adentrar na porção ocidental, que é essa porção que está aqui de vermelho? As 3 formas de poder. Então, eles foram entrando por meio das expedições militares, sim ou não? Por meio das expedições oficiais, civis e por meio do poder religioso. Até chegarem o quê? A tomar boa parte desse território, excluindo principalmente o quê? O território do Acre. Esse territóriozinho aqui, que é a região do Acre, que hoje nós chamamos de Estado do Acre, só vai ser incorporado no Brasil em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis. Agora, observem, como é que Portugal vai conseguir isso na justiça? Tá? Vamos observar aqui para vocês. Como é que eles vão fazer isso na justiça? Cadê? O que vocês conseguem observar? Deixa eu fazer aqui um rascunho. Aqui no nosso quadro. Olha só, pessoal, preste muita atenção. Para você se situar no espaço e no tempo. O Brasil já foi colônia, sim ou não? Já foi império? E hoje nós vivemos o período quê? Perfeito. E várias repúblicas já ocorreram. Durante a colônia, durante o período colonial, durante a colônia, que é o período de 1500 a 1822, a metrópole portuguesa vai organizar o território da colônia por meio de capitanias. E quem é que comandavam as capitanias? Eram os governadores ou capitães generais. Agora vem um detalhe. Durante o Império, que vai ser o tema da nossa aula futura, essa ocupação durante o Império, daí vem Madeira Mamoré, vem as questões relacionadas à Bolívia e companhia. Durante o Império, que foi de quando até quando? 1822 até 1889, você vai ter a figura das províncias. Tá? Então era assim que o Império ele organizava, após a independência, o território nacional. Agora preste atenção. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui para vocês. Melhorou? Tá pequeno? A visão de vocês que é boa, né? Preste atenção aqui, minha amiga Leila, minha amiga Antônia. Antes da capitania do Mato Grosso ser criada, o nome dessa capitania como um todo é Capitania do Mato Grosso e Cuiabá. Esse é o nome da capitania. Que hoje teria o quê? O estado de Rondônia, Mato Grosso ainda pegaria um pedaço do Mato Grosso do Sul. Mas o que nos interessa? Mato Grosso e Rondônia. Antes da criação da capitania do Mato Grosso, precisar do quadro de novo, que não dá para arriscar ali, né? De fazer uma linha do tempo. Parte 7, né? Caramba, meu. Puxada a aula? Tranquila? Não, tem aluno meu irmão, que eu já sei até onde mora. É assim mesmo, tudo é persistência.
é persistência. Parte 5, não sei mais nem que parte é, vou colocar 7, tá? Cada toque, né? Vamos lá. Eu posso afirmar que as terras do atual estado de Rondônia já pertenceram, em parte, à capitania de São Paulo e Minas de Ouro? Quem são os bandeirantes que vão sair da capitania de São Paulo? A bandeira de Raposo Tavares. Anote a data, por favor. Raposo Tavares vai sair no século XVII, a partir da década de 40. Tá? Raposo Tavares vai percorrer toda essa região. Se a prova vier falando que ele era bandeirante paulista porque saía do estado de São Paulo, nem havia estado de São Paulo. Era a capitania de São Paulo e Minas. Então ele saía em busca de apresamento indígena, ele saía em busca de quê? Riquezas minerais e vegetais. Ele vai percorrer o Rio Madeira, o Rio Mamoré, o Rio Guaporé e o Rio Amazonas. Olha só o que eles fizeram. É chão pra caramba. E sabendo que esses bandeirantes paulistas, esses sertanistas, entre aspas, estavam adentrando aqui em troca de riquezas, em busca de riquezas, vindos aqui não do estado de São Paulo, mas da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, a gente pode afirmar, inclusive, que eles terão atrito com os jesuítas. Aí a igreja vai falar o seguinte, poxa, é uma terra praticamente desabitada. Temos que ter atividade econômica. Como o escravizado negro está vindo da onde? Da África. Para ele chegar até o Nordeste é muito caro, sim ou não? Agora uma pergunta a vocês. Os escravizados negros, que no primeiro momento vieram do Congo, eles vieram para o Nordeste trabalhar em que monocultura? No canavial. Então qualquer coisa relacionada ao açúcar, que eu vi cair na consultora já tá, e teve gente que marcou canavial. Eu falei, gente do céu, a Chica da Silva é no Nordeste, não é na Amazônia. Mas enfim, dica de cultura. Já assistiram Chica da Silva? Novela boa, né? É o perverso também, aquela mulher era má, meu amigo. Vou mandar arrancar o dente da coitada por ciúme, né? Arranca. Eu tô estudando, tem novela que é muito boa, não é essas coisas horrorosas de hoje, que é só chifre, inveja, virou uma putaria danada a televisão, né? Desculpa o termo. Vamos lá. Então ele saiu de São Paulo em Minas de Ouro. A igreja, sabendo que era muito caro, a igreja vai passar um pano na situação. Olha como a igreja é esperta. Olhem pro cantinho aqui, por favor. É pra doer mesmo, que é pra acordar. Selva. Regra geral. Vamos lá. Regra geral. A igreja vai falar que é proibido escravizar indígenas. Mas aí o dinheiro bate ou não bate no coração? Bate. Essa era a regra geral. Por isso que sempre diz, depois de uma vírgula, de uma conjunção, sempre tem um problema, não é verdade? Aí, no entanto, vou colocar aqui, ó, porém, a igreja vai trazer dois casos. Primeiro caso, a guerra justa e as tropas de quê? E as famosas tropas de resgate. Vai ser aqui as únicas condições que os bandeirantes vão ter e os demais também para poderem fazer o quê? Escravizar os indígenas. Olha, se vocês forem atacados, reajam. Quem ficar vivo vai ser escravizado de vocês. Mas a regra é para não? E quem ia periciar isso, né? Quem iria testar? Olha, sabendo que no Brasil diversos povos indígenas brigam entre si, um vai virar o quê? Sopa do outro? Para impedir que essa desgraça aconteça, se metam na briga. E quem sobreviver pode ser escravo de vocês. Afinal, é melhor ser escravo do que virar sopa. Resumindo a história, é isso. Passaram um pano numa cera, enfeitaram a história, tudo para poder o quê? Por motivos pecuniários. Posso apagar? Vamos lá, estamos chegando no final. Não sei nem se vai dar tempo para exercício, hein? Não, que ainda tem o século XVIII. Tá achando que FGV é brincadeira? Agora vem um detalhe, preste atenção aqui. As terras do atual estado de Rondônia, num grau de dificuldade maior. Eu posso afirmar que as terras do atual estado de Rondônia e do Mato Grosso já pertenceram à capitania de São Paulo e Minas de Ouro? Agora vem um detalhe. Sabendo que já pertenceram à capitania de São Paulo e Minas de Ouro, quando é que essa capitania aqui foi criada? Deixa eu ver se melhora uma coisa aqui para vocês. Se eu deixar aqui um quadro para poder fazer rabisco, será que dá de enxergar bem? Dá? Então deixa eu fazer algumas... Pois é, tem esses detalhes, né? Tecnologia tem esses prós e contras. A segunda aula, ela vai ser também um pouco mais pesada, tá? Esse módulo eu vou ter quantas aulas com vocês? 6, né? Pois é, cara, não tem essa. É por isso que eu faço o quê? Esses corujões, às vezes gratuitos, ou então cobro taxa simbólica, porque senão, meu amigo, pegar um edital desse tamanho,
Fica? Beleza. Valeu, guerreiro.